Donald Trump acaba de fazer uma postagem, uma fotografia de Nicolás Maduro na rede social. A gente tem essa imagem? Olha só, a postagem de Donald Trump, Nicolás Maduro, após ser capturado já no navio norte-americano, não é isso? Fabrício conseguiu ler? Isso, a bordo do USS Iwo Jima, que é um dos navios que foram enviados pela Marinha norte-americana nesse destacamento que eles fizeram no Caribe. O Iwo Jima é um porta-aviões dos Estados Unidos, é um navio anfíbio, então ele tem capacidade para receber a Marinha norte-americana e é um grande navio, inclusive, dos Estados Unidos, da Marinha norte-americana. Maduro aparece nessa imagem vendado, aparentemente, não é isso, Caneto? Posso estar enganado, mas ele está vendado nessa imagem. Aparentemente... Um moletom cinza, né? Um moletom cinza, essa deve ser, não sei se era a roupa que ele estava, não temos como saber se essa era a roupa que ele estava utilizando quando foi capturado. Aparentemente algemado também. É uma algema plástica. E uma garrafa d'água na mão. Exato. Exato, não é aquela algema tradicional que a gente vê a polícia militar, por exemplo, utilizar aqui nas ruas brasileiras. Mas o presidente, então, Nicolás Maduro, vendado com uma roupa, um moletom, e a bordo do USS Iwo Jima, que é um dos navios que a Marinha Americana enviou para esse destacamento no Caribe. Não consigo entender muito bem, Caniato, a presença de Nicolás Maduro em um navio da Marinha Americana, porque se a ideia é levá-lo rapidamente aos Estados Unidos, talvez seria o mais interessante levá-lo por via aérea, né? O navio não acredito que deva voltar tão cedo assim para algum porto norte-americano. Possivelmente Maduro pode ser levado a alguma base dos Estados Unidos no Caribe. Os Estados Unidos mantêm bases em diversos países caribenhos, incluindo Trinidad e Tobago, que fica ali muito próximo da Venezuela, e de lá ele poderia ser levado de avião para Nova York, que é onde ele será processado, conforme disse a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, com acusações de narcotráfico, de posse de armas e explosivos, uma série de acusações que serão feitas oficialmente contra Nicolás Maduro e também a sua esposa, que também foi levada. Aliás, a procuradora não fala se ela também será processada por estes crimes, mas certamente deve ter algum tipo de acusação contra ela também. Essa é a primeira imagem oficial que nós temos de Nicolás Maduro desde a captura, que aconteceu nesta madrugada, e a gente aguarda então, principalmente a coletiva de Donald Trump, que está um pouquinho atrasada, estava marcado para 1h aqui no horário de Brasília, agora já 1h31. Possivelmente o presidente dos Estados Unidos vai dar mais detalhes dessa movimentação, sobre a chegada de Nicolás Maduro durante essa entrevista coletiva lá em Mar-a-Lago. Estava fazendo a publicação, né? Então agora, quem sabe, ele não aparece para falar com a imprensa. Pois é, tem só mais uma informação. Se a produção puder colocar a fotografia de Nicolás Maduro, postagem feita há pouco pelo presidente Donald Trump, e aí a nossa produção acabou fazendo uma avaliação dessa imagem. Ele está com esse moletom, uma calça de moletom, é um abrigo, né? Calça e jaqueta de moletom, cor cinza, segundo a produção da marca Nike, e ele segura uma garrafa d'água, algemas plásticas, então ele está com as mãos presas e está sendo conduzido por um agente na parte de trás, no lado direito da imagem. Vocês conseguem identificar um agente daquela divisão antidrogas. Segurando com a mão ali, exatamente. Nicolás Maduro, né? Como é que chama? O DEA, exatamente. Drug Enforcement Administration, ou seja, um agente da divisão antidrogas conduzindo Nicolás Maduro. E aí tem uma outra informação, que o Nicolás Maduro está com fone de ouvido. E aí não sabemos se é um fone de ouvido para comunicação, eventualmente responder aos questionamentos, ou com alguma coisa que fica passando para que ele não consiga identificar as tratativas entre os agentes norte-americanos ali naquele espaço onde ele está. É isso, né,
Fabrício? O agente da divisão antidrogas. Exatamente. E é interessante esse uniforme utilizado pelo agente, porque a operação aparentemente foi conduzida por uma tropa especial do exército norte-americano. A informação que a gente recebeu é que seria o mesmo grupo responsável pela captura, pelo assassinato de Osama Bin Laden em 2011. E agora o que a gente vê é um agente das Forças de Segurança dos Estados Unidos, do Departamento de Combate ao Narcotráfico. Porque há toda essa preocupação, digamos assim, dos Estados Unidos de que essa operação, de fato, não apenas seja uma operação de combate ao narcotráfico, mas que ela pareça uma operação de combate ao narcotráfico e não a deposição de um chefe de Estado estrangeiro. A publicação de de J.D. Vance nas redes sociais, que a gente teve hoje mais cedo, ele fala isso de maneira muito clara. É um ponto muito interessante para a gente trazer, Caniato, porque ele diz o seguinte: Maduro tem múltiplas acusações nos Estados Unidos por narcoterrorismo. Você não evita a justiça por tráfico de drogas nos Estados Unidos apenas porque vive em um palácio em Caracas. Porque a lei internacional diz que não há jurisdição para um país entrar em outro território e levar uma pessoa presa, né? Não há essa possibilidade. Mas os Estados Unidos, aparentemente, não viram dessa maneira. Então, há toda essa preocupação para fazer com que Maduro responda a um processo criminal e seja preso nos Estados Unidos de fato. Ele não foi assassinado pelo exército norte-americano, ele não foi jogado no mar, não, ele vai ser levado para os Estados Unidos para responder à justiça de lá e de acordo com esse processo de narcotráfico. Um processo, inclusive, que de narcotráfico seria muito difícil também de ser contestado pela oposição. A oposição apoiaria, certamente, uma operação contra o narcotráfico lá nos Estados Unidos.